Desde já desejando bom dia a Simone Schneider e também ao Marco Daniel Winterholz, dizendo que é uma alegria e uma satisfação tê-los aqui no Arte de Empreender neste sábado, para falar de meio ambiente, para falarmos de uma empresa que empreende, depois nós vamos falar com isso há mais de 14 anos, com uma filosofia absolutamente voltada ao assunto do dia, que é de garantir um meio ambiente saudável para quem vive aqui na nossa região. Muito bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes do Grupo Independente, a quem nos acompanha pelas redes sociais. E não podemos deixar de dar aquele bom dia especial a todas essas pessoas que estão envolvidas nessa ação tão grandiosa no dia de hoje, né, que é em prol do nosso recurso hídrico, que é o bem maior que a nossa cidade tem, que é o nosso Rio Taquari. Exatamente. Então, uma satisfação imensa de estar aqui com vocês. Muito bem. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Bom dia e toda a equipe do Grupo Independente que faz as honras da participação e levar para a sociedade um pouco desse trabalho que todas essas entidades estão criando no entorno de proteção ambiental para a nossa região, né, de conscientização para as pessoas, né. E é uma satisfação a gente participar também dessa construção de uma sociedade melhor, né, para que a gente tenha um futuro melhor para nossas futuras gerações e para a nossa geração, por que não, né? Exatamente. Bom, para o nosso ouvinte, para contextualizar, a Simone e o Daniel são um casal. Eles empreendem juntos na Lógica Ambiental Inteligente, que é uma empresa de assessoria voltada a assuntos relativos ao meio ambiente. E vocês já, né, Simone e Marco, vocês já passaram muitas vezes pelos nossos microfones, certamente conversaram com editorias muito próximas ao Arte de Empreender também. Mas a gente traz para esse primeiro bloco um pouco da questão pessoal do empreendedor. Eu costumava dizer, e dizia ontem, dificilmente acho que alguém não conhece a Simone e o Daniel, né? Mas vamos trazer para o microfone para quem estiver nos ouvindo, nós que representamos quase 70% da audiência do rádio jornalismo, entre 9 e 10 horas da manhã, estão ligadas na Independente, com mais de 6.400 ouvintes por minuto, ou seja, nós temos muitos ouvintes conosco e certamente alguém não conhece vocês. Então vamos lá, né? Naturais de onde? Eu sou natural de Venâncio Aires. E comentava esses dias, Bruneto, e até para trazer para os nossos ouvintes, né, lembrava da primeira vez que vim fazer uma entrevista no Grupo Independente, né? Não dormia a noite inteira. Olha só. Quem é que te entrevistou? Foi o Paulo Rogério. Né, o ícone da comunicação, né? Então, estava em Arroio do Meio, na prefeitura, e a diretora de departamento, e fui convidada para falar sobre o Morro Gaúcho. Eu pensei, minha nossa, e agora, né? Primeira vez, nunca tinha ido, início de carreira. Mas no final deu tudo certo, né? Não foi tão difícil assim. Mas eu sou natural de Venâncio Aires. Venâncio Aires. Marco? Eu sou natural de Lajeado mesmo. Lajeado. Isso. Nasci, cresci, participei de participei não, desde os 12 anos, na época que podia assinar carteira, né, a primeira carteira assinada, Estofados Conforto. Conforto. Olha, muitas das pessoas que passam por aqui trabalharam na Estofados Conforto. Isso, e aí tinha Adolfo Ifner, Lojas Ifner, IMEC, quem não passou por ali na época da juventude, né? E depois, antes de atuar um pouco mais, assim, até com o serviço público, eu trabalhei na obra, materiais de construção, por bastante tempo ali com Nica? Nicanor. Isso. Também muito conhecido na região, né? O Nica, na época era o Nico Leodir, depois entrou o Darcy, né? E com essa equipe aí. Vocês têm um filho, né? Sim, nós temos um menino, Matheus, já tem 23 anos, já está encaminhado aí. Que não quis seguir no negócio? Tu sabe que no início ele até pensava em fazer engenharia de Minas. Antes de terminar o 2º grau, ele fez vestibular na URGS para engenharia de Minas, então para ir se habituando assim, né, com essa questão toda, porque querendo ou não, eu tenho 22 anos de trajetória nesta área ambiental, né, e aí ele sempre junto, desde bebê, desde a época da faculdade. Então, ele tem uma ligação muito forte com a questão ambiental, né? Mas, depois disso, que ele realmente é apaixonado são os vídeos, as imagens, né, e todo esse contexto.
Então, ele seguiu nesse caminho, se formou agora no mês passado, em publicidade. Então, está feliz. E é assim que tem que ser. Sabes que a gente conversa com os empreendedores que passam por aqui. A nossa geração ainda, temos mais ou menos a mesma idade, tínhamos uma característica de seguir a orientação dos pais, né? E a geração já do Matheus e das minhas filhas não vai mais certamente ter essa orientação, né? Eles vão seguir outros caminhos, abriram-se muitas possibilidades, né? E é uma tendência, né? A geração de hoje, ela vai para o caminho daquilo que ela ama, daquilo que ela entende que tenha um propósito, que vai trazer a diferença para a vida dela e para a vida das outras pessoas, né? Então, realmente, eles vão seguir aquilo que eles sentem amor em fazer. É que hoje eles têm mais acesso à informação, né, que no passado, né? A gente tinha muito o que a escola te passava, então, dependendo da escola que tu estudava, ela também acabava te direcionando para algum caminho, né? Ou Sim. os próprios pais também, ou às vezes da própria atividade do dia a dia, dos empregos que a gente tinha, né? E acaba surgindo o start daquilo que tu gosta. Né? E para contextualizar, Ricardo, eu, por exemplo, também não segui a linha dos meus pais, né? Minha mãe, dona de casa, meu pai trabalhou por 30 anos na consultora Castilho, que fez aqui a BR-386, a primeira vez, a Venâncio, Santa Cruz do Sul. Moramos muitos anos no Paraná, construindo N rodovias lá, a BR-277. E quando eu saí do segundo grau, eu fui fazer vestibular para farmácia, porque era um sonho do meu pai. Ter uma farmácia, ter um filho farmacêutico, e aí não deu certo, né? E aí quando voltamos aqui para o Rio Grande do Sul, então, quando ele se aposentou e entendeu que era melhor voltar para ficar mais próximo à sua família, eu entrei para a área ambiental. Consegui o primeiro estágio e aí a faculdade foi nesta linha de meio ambiente. Então também não sou de uma geração tão jovem, né? Mas também não segui aquilo que foi por pouco, né? Que o meu pai gostaria, que era ter uma farmácia, né? Certo. Bem, o propósito da empresa de vocês, que tem como garantia, né, proporcionar um meio ambiente saudável para quem convive aqui na nossa região, é um propósito muito forte, né? Mas eu preciso entender um pouco de vocês sobre a questão da inspiração em empreender. Eu faço sempre essa pergunta nesse primeiro bloco, ele é mais voltado às questões pessoais do empreendedor, Simone e Marco. A gente vive dias absolutamente competitivos, o mercado é absolutamente diferente, tudo muda muito rápido, né? A gente tem que se adaptar a essas mudanças, tem um lado bom, tem um lado a ser sempre avaliado. Onde é que vocês buscam inspiração para empreender? Porque as empresas também não podem viver de ideologia, elas têm que ter um propósito, têm que ter um objetivo. E vocês, como uma empresa muito familiar na gestão, aquela inspiração do dia a dia vem da onde? Olha, Ricardo, a minha inspiração eu posso dizer que são nas pessoas. Né? Eu tenho N empreendedores que a gente pode citar, que também são inspiração, mas a inspiração vem das pessoas. Eu acredito muito nas pessoas, em fazer o certo, né? Que é isso que vai dar o resultado positivo, que é isso que vai te trazer uma qualidade de vida melhor, seja em qualquer segmento, né? E como a gente vem da gestão pública e a gente enxerga e tem toda essa problemática das pessoas entenderem que a gestão pública ela é politiqueira, que ela não traz o retorno que deve trazer para as pessoas. Então, por isso que a minha inspiração vem disso, vem de líderes de gestão pública que realmente entendem o quão importante é o desenvolvimento da cidade e das pessoas, e das pessoas num contexto geral. Elas me inspiram diariamente. Que bacana, e é através delas que nós precisamos acreditar também no mundo melhor, né? Especialmente no negócio de vocês, que a tecnologia está muito presente, mas as pessoas também, assim como no nosso negócio, são os diferenciais, né? Não adianta tu ter uma tecnologia de ponta dentro do teu empreendimento ou dentro do desenvolvimento de uma cidade, se tu não tem, se as pessoas não acreditam naquilo. Exatamente. Então não vai fazer o ciclo funcionar. As pessoas elas precisam estar inseridas e acreditarem que aquilo é o certo e que é o que deve ser feito. E que não vai ser só o benefício para o empreendimento ou para a cidade, mas sim para a comunidade como um coletivo. Absolutamente.
Muito bem. Nós temos nessa primeira participação, eu não sei se eu citei a produção da Angélica Machado, que estava de férias, eu acho que eu me passei. Citei, tá bem, então tá corrigido aqui se acaso não. Bom dia. Nós vamos fazer agora, nós temos duas participações nesse primeiro bloco. A primeira participação é de Gilberto Soares, ele que é um dos coordenadores desse projeto que está acontecendo hoje aqui no Parque Ney Santos Arruda. E nós vamos ouvir uma participação dele aqui no Arte de Empreender. Gilberto Soares, da Parceiros Voluntários, também um dos organizadores aqui do Viva o Taquariantas Vivo. Qual é o sentimento de ver tantas pessoas participando e entendendo, né, o real motivo de estar aqui, que não é apenas o recolhimento, mas são vários outros também? Olha, Ritinha, bom dia aos ouvintes da Independente. O sentimento é uma alegria incomensurável. Impossível de medir o que eu sinto e certamente os coordenadores sentem a ver tantas pessoas aqui, tantos jovens, tantas crianças à beira do rio. E eles não vão recolher rio. Haverá um recolhimento simbólico, mas dessa vez a reflexão vai se dar através da música, da dança, de atividades esportivas e do convívio. Nós vamos conviver entre nós, vamos fazer uma grande festa e, ao mesmo tempo, nós vamos nos integrar ao rio. Teremos passeios no rio, teremos aulas na beira do rio e, mais do que isso, nós teremos a contemplação dessa riqueza que poucos têm o privilégio de ter. Um dia especial, mais um dia especial perto desse lindo rio. É o 16º dia especial dessa ação que eu falei ali, né? Criada pelos cabeças duras, que são os voluntários, e mantido por esses cabeças duras. Aqui a gente vai conseguir realizar o nosso sonho, de deixar de recolher o lixo e colher poesia na beira do rio. Estamos muito próximos disso. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Muito bem. Obrigado aí pela participação do seu Gilberto Soares, na intervenção da nossa colega Rita de Cássia. E agora, antes do encerramento, nós também temos a participação que era para ser ao vivo. Aqui a Tamara não pôde vir participar conosco, mas ela deixa um conteúdo muito bacana, que envolve também postura profissional, um assunto muito relevante e discutido no dia a dia das nossas organizações. Vamos ouvi-la. Postura profissional. Bom dia, Bruneto, convidados e ouvintes. Eu fui surpreendida nessa semana por um bilhetinho colado no espelho retrovisor do meu carro. Uma amiga que tem escritório no mesmo prédio onde fica o meu consultório resolveu me convidar para um café e, em vez de usar o meio padrão, a mensagem no WhatsApp, colocou o bilhete lá. Eu adoro surpresas. Eu acho que elas dão um colorido especial ao mais cinza dos dias. Só que às vezes a gente fica pensando que é muito difícil fazer algo diferente, que é trabalhoso demais e que não cabe na nossa rotina cansativa. Eu me arrisco a dizer o contrário. O que deixa os nossos dias cansativos é justamente fazer sempre o mesmo da mesma forma, sem dar espaço para uma gentileza imprevista, para um mimo a si e aos outros. Muitas vezes os nossos afazeres já trazem consigo um peso, mas nem por isso nós precisamos sobrecarregá-los. Mas o que eu não contei sobre essa história do bilhete é que eu só fui vê-lo no dia seguinte. Ou seja, eu andei do consultório até minha casa sem perceber. Tudo bem que o trajeto não é tão extenso, mas o fato me fez pensar que da mesma forma que nós podemos deixar a correria do cotidiano nos impedir de incrementar a vida com doses de leveza, nós também podemos estar desatentos às manifestações de carinho e de cuidado por parte dos outros. Há momentos em que ficamos tão concentrados em nossas atividades, o trabalho, os estudos, o trânsito, cuidados com a casa e com os filhos, que acabamos nem percebendo a poesia que pode estar contida no nosso dia a dia. E quando não conseguimos encontrar as verdadeiras riquezas da vida, nos julgamos mais pobres do que somos. Para terminar, eu deixo uma frase de Goethe que diz: na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira.
Um abraço e ótimo fim de semana. Muito obrigado, Tamara, pela tua participação aqui no Arte de Empreender nesse sábado. Momento em que a gente faz a transição técnica aqui entre o André Santana e o Josué Rockenbach. Nós vamos agora para o intervalo rápido comercial e logo nós voltamos a conversar com a Simone Schneider e também com o Marco Daniel Interholz, eles que são proprietários e gestores da Lógica Assessoria Ambiental Inteligente. Nós voltamos em alguns minutos. Arte de Empreender. Arte de Empreender. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender, desse sábado, um programa diferente. Estamos falando ao vivo aqui do Parque Ney Santos Arruda, aqui na orla do Rio Taquari, aqui na cidade de Lajeado. Recebendo hoje, nesta manhã, a presença de Simone Schneider e também de Marco Daniel Interholz. Eles são proprietários e também gestores da Lógica Assessoria Ambiental Inteligente. Para Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, Cron Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi e também Construtora Diamond. Simone, vamos entrar agora mais na questão envolvendo o negócio de vocês, né? Eu teria aqui perguntas para mais de 2 horas de programa. Vamos tentar aqui encontrar alternativas para trazer para o nosso ouvinte esse contexto todo sobre esse importante negócio de vocês que tem como missão preservar o meio ambiente, né? Eu acho que vocês já responderam no bloco anterior o porquê que vocês escolheram a área ambiental para empreender, além da vocação, ou não? Não. Não? Não. Na verdade, o Marco Daniel sempre na vida pública, né? Ele é gestor público, depois ele pode falar um pouquinho também de formação. E eu sempre comecei lá em 2000 com um estágio aqui na Secretaria de Meio Ambiente em Lajeado. E aí, aos pouquinhos, a gente foi alimentando aquela paixão pelo meio ambiente, pelas coisas que poderiam ser colocadas em prática para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. E aí, com o passar do tempo, depois fui a Arroio do Meio, na diretoria de departamento, voltei a Lajeado para a secretaria, 8 anos. Quando saí da secretaria em 2012, final de 2012, veio aquela questão, né? Bom, eu amo fazer o que eu faço, eu sei fazer bem o que eu faço, né? Por que não levar soluções aos empreendedores e aos entes públicos daquela vivência, desses 12 anos de vivência, de vida pública, né? Porque dentro de uma prefeitura, N processos passam por ti, todos os dias. Situações extremamente desafiadoras, né? Esse projeto do parque, aqui da Orla, já é um projeto muito antigo, né? Como há 12 anos atrás desenvolver essa proposta de acordo com a legislação ambiental? Então, hoje está aqui o parque. É possível. A legislação ambiental, ela permite basicamente tudo, desde que haja compensação, cumprimento da legislação. Então, isso fez com que a gente fosse empreender nessa área. Posso trazer uma pergunta que seria depois, mas já voltada a essa relação que tu faz nas questões envolvendo a legislação, né? Tem uma máxima que diz que as legislações ambientais elas servem para atrapalhar o empreendedor, para complicar a vida do empreendedor, para dificultar a vida das empresas, das organizações pelo excesso. Isso é verdade ou não? Não é verdade, né? Isso é um mito que se criou, e também porque a maioria uma boa parte dos empreendedores, né? Claro que se eles pudessem aproveitar 100% da sua área de terras, do seu empreendimento para empreender, eles iriam fazer. Então, a legislação ambiental, ela vem para que realmente se coloque um pouquinho de equilíbrio nessa situação, né? Podemos empreender, é importantíssimo que isso aconteça, a economia ela precisa ser levada em consideração,
mas também a legislação ela precisa ser também colocada em prática. Né? Na verdade, ela traz uma organizacional, né? Sim. Ela ajuda no sistema de gestão. Na verdade, muitas vezes o empreendedor já faz, só que ele nem sabe que ele faz. Sim, né? sim. E aí, como a Simone disse, tudo pode. Só que nós estamos vivendo um momento que metade da sociedade acha que nada pode e a outra parcela acha que tudo pode. E, na verdade, tem que ter um equilíbrio, né? E muitas vezes as pessoas elas não compreendem que, porque precisa juntar tanto documento, né? Tem a parte da burocracia da questão pública, mas também tem pela malandragem do brasileiro. Porque se as pessoas fossem honestas, justas, corretas, como era no passado, que a palavra, né, servia, nós teríamos metade da documentação, né? E às vezes as pessoas têm que entender que lá no outro lado, quem está analisando o processo delas, ele não sabe nada. Você que está pedindo uma coisa, tu tem que contar a tua história do que tu precisa fazer, né? Entendi. E aí entra a lógica para organizar essa relação entre a lei e o empreendedor. Trazer a solução inteligente para o empreendedor. Hoje, nós temos clientes hoje que, há alguns anos atrás, para eles montarem o seu empreendimento, só teria viabilidade financeira se fosse terra arrasada. Né? Então, cortar toda a vegetação que tinha, que se pudesse canalizar todos os recursos hídricos também fazer. Né? Hoje não. Hoje já se conseguiu trazer soluções inteligentes no sentido de manter vegetação, manter os recursos hídricos preservados, integrar aquilo dentro do seu empreendimento, e o rendimento financeiro está sendo o dobro. O triplo às vezes. Então, porque as pessoas elas estão procurando cada vez mais lugares em que elas possam se sentir acolhidas. Né? Seja para morar, seja para trabalhar. Então, uma indústria também. Hoje, dentro das indústrias, já são criados espaços integrados ao meio ambiente para que elas possam ter aqueles momentos de escape. Né? Para esquecer um pouquinho que elas estão lá na pressão do dia a dia, na produção, e possam estar relaxando num ambiente que antes não existia. Perfeito. Daniel, para descontrair aqui, tu tem a chave do cofre da empresa, né? E a Simone é a frente técnica do negócio lá. Empreender em família, como é que é essa experiência para vocês? Dá certo? Porque normalmente quem tem a chave do cofre é a mulher. Na verdade, a gente sempre diz, tem as coisas boas e tem as mais difíceis, né? Porque tu não pode misturar a questão familiar com o teu negócio, mas acaba sem querer se misturando, né? Certo. Quando a gente iniciou, a gente juntou um grupo de amigos, né? Tínhamos só uma sociedade, né? Continuam nossos parceiros, cada um buscou um caminho diferente, porque na época nós estávamos no poder público e eles não estavam, então acabava no início sendo mais dificultoso, né? Uma coisa que às vezes a gente sente falta, que uma sociedade ela traz, que quando tu tem alguém diferente, que não é da família, que talvez pudesse ser teu sócio, trazer uma visão diferente ou trazer uma decisão que precisa ser tomada, que é difícil, e que às vezes tu acaba, porque sendo familiar, tu dificultando, né? E quando teria alguém, um outro parceiro que pudesse dizer, não, eu acho que vamos tocar ficha, ou não vamos, né? Tem esses dois lados, né? Certo. São 25 anos de vida pessoal juntos, né? Então, é uma caminhada, né? Uma caminhada. Esse ano, a gente completa 25 juntos e a Lógica completa 15 anos de Lógica. Mas a gente tem muito bem dividido dentro da empresa, né? A parte administrativa, a parte financeira. Então, ele cuida bem. E a parte técnica, então, sou eu que faço junto com a nossa equipe, né? Eu listei inúmeros serviços que a empresa de vocês presta e, enfim, está no portfólio de serviços e produtos de vocês. De forma bem objetiva, o que é que realmente a Lógica em Gestão Ambiental Inteligente faz? Hoje, o nosso carro-chefe é trabalhar com as administrações públicas. A maioria dos municípios, das prefeituras, elas não possuem equipe técnica para fazer análise dos processos Como de forma de licenciamento. assessoria? Como forma de assessoria. Então, a nossa equipe de biólogo, geólogo, engenheiro químico, engenheiro ambiental, sanitarista, eles fazem, então, vão para dentro dos municípios e fazem análises desses processos, para que os empreendedores eles tenham
a sua licença ambiental e possam empreender. Né? E aí, o diferencial nesse sentido é, pensamos fora da caixa. Sempre quando recebemos um processo de licenciamento ambiental para ser analisado, nós observamos e tentamos trazer para dentro dessa análise a correlação com a parte legal, com a legislação existente, e se aquilo que o empreendedor está apresentando está de acordo. Né? É possível ou não é possível. Então, a gente traz isso. Esse é o nosso... Hoje, a gente é, no Rio Grande do Sul, a maior empresa que presta esse tipo de assessoria. Quantos colaboradores hoje? Hoje nós temos 12 colaboradores. 12 colaboradores. Exatamente. Mas alguns parceiros mais alguns, que... os indiretos, né? Que tem, que nós e temos nos municípios, então, que a gente presta esse tipo de consultoria, assessoria e elaboração de pareceres técnicos, né? A esses municípios, então, a gente não atua como profissional na área, né? Até porque é um conflito, né, de interesses, né? Diferente de atuar perante a FEPAM, por exemplo, que é uma outra fundação, né? Ok? Sim. Agora, nesses municípios, então, a gente tem alguns clientes de municípios que não estamos atuando para o outro lado do balcão, né? Simone, das principais conquistas de vocês à frente da Lógica, né, ao longo desses 15 anos, qual foi assim o projeto que mais chamou a atenção de vocês? E onde é que vocês veem que assim, aquele projeto realmente ele destacou, alavancou ainda mais o negócio de vocês? Teve algum projeto em especial? Eu diria que todos os projetos são especiais. Né? Nós não temos assim um preferido, mas a gente sim trabalha muito forte com empreendedores da área de parcelamento do solo. Então, a gente tem empreendimentos como o 386 Business Park, que ele é desenvolvido dentro de um conceito de cidade inteligente. Nós temos um outro empreendimento que foi construído e desenvolvido dentro da certificação LEED também. E a certificação LEED hoje, ela é a maior certificação a nível mundial de empreendimentos de sustentabilidade. Né? Então, nós temos vários. Não há como citar um ou outro. Né? E todos aqueles, desde o mais pequenininho até o maior, todos eles são importantes e nos trazem uma grande aprendizagem no dia a dia. Nós temos vários hospitais, do qual eu sou responsável técnica, pela parte de gestão de resíduos, de tratamento de efluentes. Então, isso também, tu está lidando diretamente com as pessoas, tu está lidando diretamente com a dor, né, de muitos empreendedores. E esse, eu acredito que esse seja um diferencial, né? Todo empreendedor tem uma dor. E a dor dele é não conseguir fazer aquilo que ele quer, ou porque eu não posso cortar aquela árvore, ou porque eu tenho que tratar o meu efluente, né? E como que a gente vai organizar isso? Como que a gente vai curar? Nessa dor que a gente entra para mostrar para ele que ele pode ter um ganho econômico fazendo de forma certa. E o jeito certo, existe várias formas de fazer o jeito certo, né? Lá no início, a legislação ambiental ela era muito 880, o Ministério Público, o próprio Judiciário. Hoje não é mais assim, hoje senta e tenta equacionar, né? Pegando um gancho ali da Simone, falou de parcelamento de solo, a gente tem uma coisa assim que eu acho que nos orgulha muito, é que os primeiros parcelamentos de solo de Lajeado, em que começou a se voltar as pessoas de frente para os cursos hídricos de preservação, manter mata de preservada, a própria arborização urbana, fomos nós, ou que incitamos uns empreendedores, ou nós que fizemos os empreendimentos. A partir dali começou a haver uma mudança, porque nós começamos a mostrar para eles que eu ter 3 ou 4 lotes a menos, porque eu tive que preservar, aqueles lotes me deram uma valorização maior e melhor, foram os primeiros a serem vendidos. Marco, nessa linha também, eu vi a percepção de vocês, sob o ponto de vista de empreendedores do lado de cá, né? Como é que vocês percebem essa evolução do empreendedor, da nossa região, não só nas questões que envolvem os investimentos, mas propriamente na questão da conscientização da nossa região nas questões que envolvem o meio ambiente? Olha, Ricardo, houve uma evolução, tá? Eu posso te dizer que há um tempo atrás eu dizia que estávamos engatinhando. Hoje nós já estamos caminhando nesta linha.
Então, muitos empreendedores já estão buscando esta linha estão mais conscientizados e buscando a linha da preservação, né? Porque é uma linha que não tem volta e traz retorno financeiro para eles. Né? Eles conseguem, se hoje ele cobrava um lote vazio, ele conseguia cobrar R$100 mil, certamente que preservado, com vegetação, com a inclusão do meio ambiente, ele vai conseguir 50% a mais, às vezes até o dobro do valor daquele terreno. Mas para isso ele acaba, às vezes, ele precisa encontrar quem vai assessorar ele para ele conseguir ter isso, né? Sim. Porque hoje no mercado a gente sabe que as universidades jogaram muita gente no mercado, ou são pessoas muito novas, ou tem pouca experiência, né? Então, às vezes, tem uns projetos mais ousados, que eu sempre digo, não precisa ser nós, né? Mas procure um profissional mais qualificado, com mais experiência, ou com uma equipe multidisciplinar, porque às vezes assim eu acho que biólogo pode fazer tudo, não é bem assim, sabe? Então tu tem que te informar para poder o teu empreendimento se valorizar também e ter um ganho. Na verdade, né? Precisa ter um olhar multidisciplinar. Sim. Né? Dentro desse processo todo. Interessante. Então, mas a evolução ela tá vindo muito bem. Bom. E eu acredito que a tendência é melhorar ainda mais. Tomara que esse parque aqui mostra isso, né? Porque a gente está evoluindo. Porque no passado todo mundo se voltou de costas para o rio, né? Sim. E a ideia é que as pessoas estejam de frente, aproveitem. Só que tem um detalhe aí que as pessoas misturam, né? O interesse público é pelo todo, a sociedade, nós como um todo. Eu não posso fazer esse projeto pessoal para um empreendedor particular, uma situação de ter que, né, fazer toda uma mudança, né? Sim. E isso que às vezes as pessoas têm dificuldade, porque as prefeituras podem fazer isso e eu não posso, né? Mas é interessante que as principais cidades do Rio Grande do Sul estão se voltando para os rios, né? Elas estão valorizando mais essas frentes que são absolutamente importantes, né? Muito bem, nós temos agora uma participação aqui no Arte de Empreender do Alício de Assunção. Nós estamos aqui com o nosso relógio correndo, nós vamos ouvir a participação dele, depois nós vamos por um rápido intervalo comercial e voltamos aqui para o encerramento dessa conversa com a Simone Schneider e também com o Marco Daniel Interholz, diretores, proprietários, gestores da Lógica Assessoria Ambiental Inteligente. Nós voltamos em seguida, vamos ouvir o Alício agora. Olá, muito bom dia aos ouvintes que acompanham a programação da Rádio Independente nessa manhã de sábado. Hoje, dentro da operação Vivo Taquari Antas Vivo, estamos aqui com uma visita muito especial, né, a Lajeado e as águas do Rio Taquari, que é essa réplica do barco, ou até pode chamar também de lanchão Seival, Farroupilha. E como já conversamos na última sexta-feira com o Antônio Carlos Rodrigues, ele que é o coordenador do projeto, ele vai nos contar agora, Antônio, agora sim, aqui em Lajeado, e o que está preparado hoje para quem vier até aqui, a visitação, enfim, passeios, o que vai acontecer hoje de manhã dentro da operação aí Vivo Taquari Antas Vivo. Bom dia. Bom dia, ouvintes e população de Lajeado, Estrela e arredores que estão participando, assistindo esse programa. Nós estamos aqui, primeiro, orgulhosos de estarmos aqui numa programação que tem 16 anos e nós completando, fazendo um trabalho também ambiental, porque essa réplica ela foi construída para trabalhar com educação ambiental e história, e estamos com uma programação cheia. Sábado e domingo vai estar com muitas atividades, e essa programação foi feita pela Prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente, com visitações e também com algumas vivências a bordo. Então a gente vai fazer alguma movimentação do barco aqui, não conseguimos botar todo mundo dentro do barco, mas a Prefeitura, através do seu site, organizou essas visitações que estiveram à disposição da comunidade. Mas independente da visitação ou de fazer esse passeio, venha para participar desse evento, que é muito importante. O nosso olhar tem que ser de frente para o nosso rio, o rio que, muito bem dito, o nome da programação é Viva Taquari Antas Vivo. É ali que a natureza está mais exuberante, está mais preservada e precisa ser mais cuidado. Então, venha essa programação que está fantástico, está lindo esse rio, está lindo esse programa que está sendo feito. E parabéns aos radialistas, ao povo que faz a divulgação para a comunidade lajeadense.
Ok. Obrigado, então, Antônio Carlos Rodrigues, ele que é o coordenador do projeto, né, que também faz parte dos caminhos de Garibaldi, que é o barco Seival, que está aqui, então, às margens do Rio Taquari, aqui no Porto dos Bruder, aqui em Lajeado. Para a Rádio Independente, repórter Alício de Assunção. Quer gravar outro? Arte de empreender. Arte de empreender. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender, agora 9 horas e 48 minutos, falando ao vivo aqui direto do Parque Ney Santos Arruda, próximo ao Rio Taquari, aqui na cidade de Lajeado, conversando com Simone Schneider e também Marco Daniel Interholz, diretores, proprietários e gestores da Lógica Assessoria Ambiental Inteligente. Nesta manhã diferente de sábado, onde nós acompanhamos aqui, direto aqui do parque, a ação de limpeza do nosso Rio Taquari, essa ação importante, liderada por entidades que se comprometem com o meio ambiente. Nada mais justo do que nós estarmos aqui para trazer também a visão desses empreendedores da Lógica sobre esse aspecto, sobre a questão que envolve o meio ambiente saudável, sustentável para as pessoas que vivem aqui na nossa região. Para Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, CRON Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi e também Construtora Diamond. Marco e Simone, essa nova geração, né? A gente falávamos antes nos bastidores sobre isso, né? Do desafio que a gente tem para acompanhar essa nova geração, sobre vários aspectos, né? Mas também nós estamos tendo um ganho na questão da conscientização. A minha filha de 9 anos, eu tenho uma de 9 e uma de 4, a de 9 já não aceita absolutamente nada que não esteja corretamente ligado ao meio ambiente. Vocês acham que essa geração vai nos ajudar a salvar o nosso mundo? Eu entendo que sim, né? Que é uma geração que aprende muito rápido e está cobrando em casa, né? Eu penso que a principal, aonde nós precisamos agir é na nossa geração. É nós, os adultos que estão aqui agora. Né? Porque nós temos muito tempo ainda, vamos passar muito tempo aqui ainda, e nós também precisamos começar a mudar as nossas atitudes. Então, a educação ambiental, ela é fundamental para os pequenos, mas a gente não pode deixar os adultos de fora. Sim. E os adultos precisam ser lembrados diariamente da importância de separar os resíduos, de não gastar água, né, não desperdiçar água, de fazer exatamente aquilo que os pequenos estão nos mostrando de uma forma tão simples, tão singela. Né? Então, sim, a geração de agora vai mudar, com certeza, vai trazer muitos benefícios, até a nível de tecnologia, mas nós não podemos ficar fora desse processo. Quando a Simone fala dos adultos, é uma coisa que ela falava na época de secretária em Lajeado, isso, porque além da educação, tem o exemplo que arrasta, né? Então não adianta eu aprender lá que eu tenho que fazer tudo isso, enquanto que os adultos não estão fazendo, estão aprontando, né? Então, assim, é dificultoso. Mas quando tu fala da tua pequena, eu também reparei há pouco tempo, assim, e que parece que tá essa outra, não sei como é que a gente fala, tem a geração X, Y, mas essas bem pequenos agora nos parece que estão diferentes de novo, eles já estão num outro patamar de novo, que talvez possa ser a mudança que a gente precisa. Né? Acredito que sim, eu acredito muito nessa geração, acho que vai transformar mesmo. Né? Essa linha também futuro da Lógica, investimentos, novos negócios, plano de expansão, tem algo no radar de vocês? Aposentadoria. Ah, já? Então logo, Daniel. Não, cedo? A gente busca todos os dias, então, esses novos segmentos, né? E agora nós já tínhamos um know-how específico com relação aos planos de saneamento dos municípios, que é o planejamento estratégico das cidades para 20 anos, dentro daquilo que é o que elas realmente necessitam, abastecimento de água, resíduos, drenagem das águas de chuva, né, os alagamentos, as enchentes e também a questão do tratamento de esgoto. Certo. Então, nesse segmento, nós estamos ampliando aí, de forma bem significativa, a prestação desse serviço junto às cidades. Legal. Isso. Hoje, iniciamos agora
Nesta semana estivemos iniciando um trabalho grandioso voltado a saneamento básico lá em Encruzilhada do Sul. Então, também vai traçar aí um novo panorama para aquela cidade, né? Na verdade, os planos de saneamento é um outro nicho nosso, que nós temos um know-how bem grande no Rio Grande do Sul, porque lá no passado, os primeiros planos em que a Fundação Nacional de Saúde financiava esses planos, nós fomos uma das primeiras empresas que participou com um financiamento público para municípios, né? E que teve todo um acompanhamento técnico deles e construído e qualificando os termos de referências da União, inclusive com gestão de resíduos. Então, essas aprovações técnicas nos deram credibilidade, né? Agora a gente está também trabalhando bastante com as questões dos projetos de Mata Atlântica, que tem que ser feitos os planos de Mata Atlântica de conservação dos municípios. Tem algumas coisas das regulações das APPs urbanas, né? Que muitos têm um mito de que vai mudar as APPs urbanas e, na verdade, é só nas áreas que realmente estão consolidadas, né? Que as pessoas vão ter que entender que esse processo, obviamente, em situações que é urbano, mas está totalmente consolidado. Onde não está consolidado, mesmo sendo urbano, vai continuar sendo como está. E tu fala assim de crescimento. Por vários momentos a empresa passou por um crescimento absurdo, assim, de um ano para o outro. O que a gente aprendeu é questão que envolve o crescimento das empresas, que não é só o nosso caso, é que esse pulo a mais tem que ser bem planejado, porque com certeza. Ele acaba... Nós tivemos agora, no ano passado, uma situação de que, na verdade, assim, a questão tributária se alterou totalmente por um pulinho a mais. E esse pulo a mais, ele tipo, não sobrou nada. Ele queimou, que ficou de impostos para o governo. Então, infelizmente, o nosso Brasil ou muda essa questão da carga tributária de uma forma coerente, né? Porque o empreendedor ele chega a um pé que ele tem que decidir se ele fica onde ele está, porque se ele crescer, ou ele tem que crescer absurdamente mais, ou aquele passo a mais vai prejudicar ele. Certamente, a história do médio, né? O médio que não é nem grande nem pequeno. Exatamente. Paga pelo grande e deve ter receita ao próximo. Eu cheguei até com o meu contador assim, conversar, porque eu digo assim, mas se eu tenho que pagar 15 mil ao mês a mais de impostos, então quem sabe se eu aumentar a folha de pagamento do meu pessoal, que é o que todo mundo gostaria de poder pagar o dobro, e o quanto isso impactaria? Não, eu teria que aumentar 3, 4 vezes, uma coisa que tu não tem condições. Então assim, a tributação ela está errada, as fórmulas de contribuição, né? Empreender é realmente um grande desafio, né? É um desafio diário. Diário. Né? Porque tem vezes que tu volta para casa no final do dia e pensa, mas gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque tu tem que muitas vezes se reafirmar e se explicar. Todo empreendedor precisa se reafirmar e se explicar por que ele está fazendo aquilo, por que isso é o certo, Simone, por que não pode ser de outro jeito. Independente de qual for o negócio. Exatamente. Todos eles têm a mesma relação mesma. Da coragem do empreendedor, do planejamento e dos desafios em avançar. Uma coisa que a gente sempre diz assim, que todos podem ter certeza, por exemplo, nós vestimos a camisa de quem nos contrata. Então, assim, jamais assim, é o contrário, sabe? Assim, porque tanto para o empreendedor como lá no serviço público. Na verdade, assim, a gente se dedica todo dia para que dê certo. Para mim é muito bacana conseguir te liberar uma licença no mesmo dia, porque está o processo completo, bem feito, porque eu já não tenho mais e tu vai ficar feliz comigo. Entende? A gente, na equipe técnica, a gente sempre discute isso, porque quanto mais facilitado, mais organizadinho, mais produzido, mais rápido sai, mais felizes as pessoas ficam e conosco também, né? Por isso que o nosso propósito é tão forte, né? Muito garantir forte. Um meio ambiente Muito saudável, forte. né, para quem vive aqui, independente de onde a lógica estiver. Nós temos projetos espalhados por todo o Brasil. Então, é para onde a gente estiver representando. E é uma diferença, né, Ricardo? Nós entregamos valor, seja para o poder público, seja para o empreendedor privado. Né? É diferente de... Nós não fazemos só um projeto, nós entregamos muito além daquilo que é esperado, muitas vezes, pelo empreendedor. Que bacana. Simone e Marco, eu preciso agradecer pela participação de vocês. O tempo corre, eu teria ainda muitas perguntas. De repente, vou chamar vocês depois numa outra oportunidade com mais tempo para a gente bater esse papo.
Mas agradecer a vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês para virem até aqui, para trazer o conteúdo de vocês na nossa rádio independente, que fala para muita gente nesse horário, e a responsabilidade nossa aumenta absurdamente. Mas principalmente por estarmos aqui nesse dia tão especial para o nosso Vale do Taquari, né? Que é a questão da limpeza e da preservação do nosso rio, né? Então, muito obrigado. E se puder, em 1 minuto, essa pergunta eu faço sempre no final, já passamos um pouquinho, mas vou perguntar. O que é que vocês fizeram ao longo da trajetória profissional que vocês jamais deveriam ter feito? E o que vocês ainda não fizeram, mas que gostariam? Mas tem que responder em 1 minuto. Nossa, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com o Grupo Independente, Ricardo. E o que eu não faria, talvez por ter iniciado muito jovem, é ter sido tão ao pé da letra. Isso eu não faço mais. Hoje já penso muito além, muito fora da caixa. Hoje é outra versão daquela que começou. É outra Simone. É outra Simone. E o que eu faria, o que eu gostaria ainda de fazer... Que tu ainda não fez. Que ainda não fiz. Trazer oportunidade aí de mudança para muitas vidas ainda, eu penso. Legal, legal. Através do meio ambiente? Através do meio ambiente, através do trabalho que a gente faz. Bacana. Muito bem. Impactar positivamente a vida dessas pessoas. É possível, né? É possível, sim, com certeza. Cada vez mais. Muito bem. Muito obrigado. Nós estamos indo para o final do programa. Nós temos nessa transição a participação da Rita de Cássia, né? Eu preciso agradecer pela vinda de vocês até aqui, Marco e Simone. Uma alegria receber vocês na Rádio Independente sempre. As portas lá estão sempre abertas para uma empresa como a de vocês, que é uma empresa que tem nesse DNA o propósito, a gente tem que respeitar. Muito obrigado por terem vindo. Nós precisamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Univates, a Mariperim Finger Móveis Planejados, o CRON Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajeado, ao Sicredi e também a Construtora Diamond. Nós vamos entregar o microfone da Independente para a Aline Silva, com a editoria de Papos de Mulher. Tem uma entrevista muito bacana com a Marjorie Kaufmann também, nossa secretária de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Passando aos nossos ouvintes um ótimo sábado, um excelente final de semana.